Shalom a todos, esse é o seu devocional de pastor para pastor. Esse amigo que vos fala, pastor Joaldo Almeida. A iniciativa desse momento é compartilhar com pastores e líderes de um devocional que possa abençoar a sua vida. A partir de um livro muito abençoado chamado Amado Timóteo, da editora Fiel. Hoje nós vamos dar continuidade ao que começamos alguns dias atrás. E hoje lendo a nossa primeira carta. O tema é Estabeleça Prioridades. Uma carta do Tom Ascol. Amado Timóteo, Dona e eu estamos muito contentes por você e Mary terem se estabelecido em seu novo ministério. É uma tremenda responsabilidade e privilégio cuidar das almas do povo de Deus. Após 25 anos desse ministério, ainda estremeço só de pensar na grandeza desta tarefa. Espero que você não ache presunção minha lhe oferecer os conselhos de um veterano, de pastor para pastor. Um dos maiores desafios que encontrei em minha vida pastoral é manter um equilíbrio adequado em minhas prioridades. Todo pastor precisa desempenhar vários papéis, a fim de permanecer fiel à sua chamada. Você deve ser um estudioso da palavra de Deus e um homem de oração. Deve liderar a sua igreja, trabalhar muito para pregar e ensinar a palavra, de modo que suas ovelhas estejam continuamente sendo transformadas na imagem de Cristo pela palavra. Deve fazer o trabalho de evangelista e dedicar-se ao trabalho pessoal com os membros individualmente. Tudo isso e muito mais está incluído na obra de servir a Cristo como um pastor de almas. Entretanto, todo pastor é muito mais que apenas um pastor. Ele é, em primeiro lugar e principalmente, um discípulo. Normalmente também é esposo e provavelmente pai. Além disso, também pode assumir outras tarefas relacionadas ao seu ministério. De que maneira todos esses importantes papéis poderão ser completamente desempenhados, sem que o melhor seja sacrificado no altar daquilo que é bom? Na melhor das hipóteses, é um imenso desafio. Sempre pergunto às pessoas que aconselho, em ordem de prioridades, para o que Deus chamou você? É uma pergunta bastante esclarecedora porque conduz a pessoa a avaliar a sua vida com base naquilo que é mais importante. De tempos em tempos faço esta pergunta a mim mesmo e vejo que isso me ajuda a lutar por equilíbrio em minha maneira de viver. Eu lhe encorajaria a parar de fazer aquela pergunta a você mesmo e tornar isto uma prática em seu ministério. Para o que Deus me chamou? Primeiramente, Ele me chamou para ser um sincero e dedicado seguidor de Cristo. Esta é uma verdade tão básica que é fácil a tomarmos como garantida e esquecermos dela. Um dos grandes perigos do ministério é o profissionalismo. Como você logo irá descobrir, um pastor pode se tornar competente na realização do seu trabalho. Assim, como nas demais profissões, certas habilidades podem ser desenvolvidas e aprimoradas no ministério do Evangelho. Um pastor pode se tornar tão eficiente em seu ministério público que os outros o considerarão alguém de muito sucesso. Mas, quando a mentalidade do profissionalismo conquista um pastor, seu coração irá inevitavelmente começar a ser negligenciado. E o coração é a ferramenta fundamental de qualquer pastor. Se você não está amando a Deus com todo o seu coração, porque tem negligenciado as responsabilidades básicas de um discípulo, não importa o quanto de sucesso profissional você possa ter, aparentemente. Na verdade, seu suposto sucesso será apenas uma grande farsa. Spurgeon nos conta
de um pastor que pregava tão bem e vivia tão mal, que uma vez no púlpito todos diziam que dali nunca deveria sair. Mas quando saía, falavam que para lá ele nunca deveria voltar. Tal divisão da vida pode ser aceitável em outras profissões, mas é inconciliável com o cristianismo, e muito menos com a fidelidade no ministério pastoral. Muitos bons homens têm fracassado justamente em coisas tão básicas. Na verdade, a grande galeria de pastores que caíram é um triste lembrete da necessidade absoluta de fazer de nosso discipulado diário uma prioridade máxima. Alguns dos momentos emocionalmente mais difíceis em meu ministério foram feitos de notícias que chegavam dando conta de que um outro irmão havia se desqualificado para o ministério pastoral por ter causado sua própria ruína moral. Você ainda é jovem no ministério, mas não se engane, essas notícias logo chegarão à sua porta. Homens que você conhece ou de quem já ouviu falar, cujos dons e virtudes julga serem muito superiores aos seus próprios, serão pegos em pecados escandalosos. O que acontece? Esteja certo de que não ocorre assim de repente. Esse tipo de pecado sempre tem uma história, e bem na raiz daquela história está a negligência das disciplinas espirituais. Como disse Cristão no livro de Bunyan, um dos primeiros passos rumo à apostasia ocorre quando o apóstata vai abandonando gradualmente suas responsabilidades pessoais, como a oração particular, vigilância, tristeza pelo pecado e controle da lascívia e de outros. Então, meu amado irmão, guarde seu coração, vá à palavra de Deus, primeiro e principalmente como um discípulo. Lembre-se que antes de ser pastor, você é uma ovelha. Como um pastor, você precisa exatamente das mesmas coisas que recomenda aos outros. Siga a sabedoria de Robert Moore, que disse: não são os grandes talentos que Deus abençoa, mas a grande semelhança com Cristo. Um pastor que vive em santidade é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Paulo disse aos anciãos de Éfeso: atendei por vós, quando ele repetiu essa admoestação a Timóteo, acrescentou que fazer isso é o ingrediente essencial para salvar tanto a ti mesmo como aos outros. Atos 20, 28, 1 Timóteo 4, 16. Um pastor deve ter como prioridade a leitura, meditação, memorização das Escrituras, para que o bem de sua própria alma se estabeleça. Nós também devemos orar pelo fruto do Espírito em nossas vidas. Qualquer coisa menos que isso será uma prática espiritual incorreta. O pastor como um esposo. Após ser um cristão, Deus também chamou a mim e a você para ser um esposo. Como você foi abençoado, eu também fui abençoado com uma fiel e piedosa esposa. Minha esposa Dona e eu tomamos os nossos votos matrimoniais com muita seriedade, o que significa que ela está acima de todos os outros para mim. Depois de Jesus Cristo, ela é a minha maior prioridade. A responsabilidade de um esposo é impressionante. Jesus Cristo, em seu relacionamento com a igreja, tem que ser o nosso modelo. Ser o cabeça do lar é um grande desafio. Uma esposa cristã tanto deseja quanto precisa de uma liderança espiritual de seu esposo. O chamado para ser um bom esposo inclui prover tal liderança. Quanto à maneira de o homem se relacionar com a sua esposa, Cristo o chama a lutar contra a passividade autoprotetora e o autoritarismo egoísta, pecados opostos, mas igualmente mortais. Um esposo passivo irá frustrar uma esposa que deseja ser liderada e pode inclusive induzi-la a se tornar uma mulher dominadora. Um marido autoritário, por sua vez, intimida sua esposa e pode muito bem sufocar o desenvolvimento dos seus dons espirituais. Em Efésios capítulo 5, Paulo deixa bem claro que Jesus Cristo é o modelo
em nossas atitudes como marido. Seu amor, sacrifício e cuidado por sua noiva devem ser o padrão pelo qual você se relacionará com Mary. Ela precisa sentir-se segura do seu amor. Ela precisa saber que é mais importante para você que sua reputação ou o exercício de seus dons. Uma esposa de pastor pode ter o papel mais difícil a desempenhar em toda a igreja. Charles Spurgeon percebeu isso com sua perspicácia e ternura características, 2 anos antes de sua morte. Falando em um casamento, ele disse: "Se eu fosse uma jovem e estivesse pensando em casar-me, certamente não me casaria com um ministro da palavra, porque a posição de esposa de ministro é muito difícil para qualquer mulher. As igrejas não pagam 2 salários aos pastores casados, um para o marido e outro para a esposa, mas em muitos casos também procuram pelos serviços da esposa, quer estejam pagando por isso ou não. Também é esperado que a esposa de um pastor saiba tudo sobre a igreja, e olhando por um outro prisma, não é obrigação dela saber. No entanto, para algumas pessoas, ela é sempre culpada tanto por saber tudo ou por nada saber a respeito da igreja. Suas obrigações resumem-se em estar sempre em casa para atender o seu marido e sua família, e estar sempre fora de casa, visitando os membros da igreja ou fazendo toda a sorte de coisas por eles. Bem, é claro que isso é impossível. Ela não pode estar à disposição de todos e nem espera-se que ela agrade a todos. Seu marido não conseguirá fazer isso, e eu penso que ele seria um grande tolo caso o tentasse. Também estou convencido de que se o marido não pode agradar a todos, muito menos o pode sua esposa. Certamente, sempre haverá alguém descontente, especialmente se este alguém tinha esperanças de se tornar a esposa do pastor. Dificuldades surgem continuamente, até mesmo nas melhores igrejas, e como disse antes, a posição da esposa do pastor é sempre muito difícil. No entanto, penso que se eu fosse uma jovem cristã, me casaria com um pastor caso eu conseguisse, porque existiria aí uma oportunidade de se realizar tantas boas obras e auxiliá-lo em seu serviço para Cristo. É uma grande ajuda para a causa de Deus manter o pastor em boas condições para o seu trabalho. É função da esposa cuidar para que ele não esteja desconfortável em casa, a fim de que tudo lá esteja bem e livre de preocupações, e ele possa dar o máximo na preparação da pregação. A mulher cristã que dessa forma ajuda seu marido a pregar melhor é ela mesma uma pregadora da palavra, ainda que nunca fale em público, tornando-se então extremamente útil para a Igreja de Cristo, comprometida com o trabalho do seu marido. Livro de Spurgeon, Sermãos para ocasiões especiais. A esposa de um pastor vê todas as suas falhas e defeitos, e ainda assim deve receber a instrução da palavra de Deus através dele, semana após semana. Ela vive em uma vitrine. Expectativas irreais por parte da congregação podem muitas vezes causar grande estresse à vida da esposa do pastor. Comentários imprudentes, feitos com ou sem intenção de ofender, podem magoá-la profundamente. E se alguém, além dessas e outras pressões, ela sentir que seu esposo está sendo negligente com ela, o fardo, pode se tornar insuportável. Como esposo, é minha responsabilidade e privilégio assegurar minha esposa de que ela é mais importante para mim do que qualquer outro dos meus relacionamentos. Fui chamado para cuidar e tratar dela com carinho, para ajudá-la a cumprir seu próprio chamado como mulher de Deus. Minha esposa precisa da segurança de que ela é mais importante para mim do que os meus ministérios na igreja. Quando essa mensagem é clara e regularmente comunicada a ela, então as temporadas inevitáveis de maiores demandas da igreja são mais facilmente transpostas e executadas pela vida dela. O pastor como um pai. A paternidade foi a terceira coisa para a qual Deus me fez.
Dona e eu temos 6 filhos. Portanto, adquiri muita experiência na prática da paternidade. Se as esposas de pastores estão constantemente sendo observadas, muito mais os filhos deles se tornam passíveis de críticas. Com frequência, eles são sacrificados por amor ao ministério. Quando eu era jovem pastor, lembro-me de estar sentado em meu escritório enquanto ouvia um pastor aposentado, cujo ministério bem-sucedido era aclamado por todos. Ele me falou sobre muitas coisas maravilhosas que havia experimentado nas igrejas em que servia ao Senhor. Finalmente ele acrescentou: eu paguei um preço elevado por um ministério. Meus filhos não aprenderam o que deveriam ter aprendido de seu pai, e hoje eles abandonaram o Senhor e a igreja. Enquanto ele chorava, eu pensava em suas palavras. Naquela época, meu único filho era ainda uma criança que estava aprendendo a andar. A atração de necessidade que nunca se acabam e de uma oportunidade para ministrar estava me tentando a negligenciar a minha família por amor ao meu ministério. Deus, porém, me fez lembrar que, em termos de prioridade, Ele me chama para ser pai antes de me chamar para ser um pastor. Meus filhos precisam saber que, juntamente com minha esposa, são as pessoas mais importantes da minha vida, igreja e ministério. E também a igreja, aonde eu pastoreio, precisa saber disso. Um pastor que negligenciar seus filhos facilmente, ainda que sem intenção e motivado por um conceito errôneo de que ele tem que estar sempre pronto para ministrar a outras pessoas, mesmo nos melhores momentos haverá algumas interrupções na vida familiar de um pastor. A sua chamada envolve as 24 horas diárias. Se acontecer a morte ou um acidente trágico com um dos membros da igreja, antes do pastor sair para levar o seu filho a uma pescaria, seus planos têm que ser necessariamente mudados. Ele deve estar pronto para esperar tais exigências. Por causa disso, todo pastor que é pai sempre enfrentará 2 tentações. A primeira tentação é a de esperar que seus filhos simplesmente entendam as mudanças dos planos da mesma maneira que o seu pai as entende. Um pastor sabe que, às vezes, é necessário interromper certos planos a fim de ministrar o evangelho a pessoas entristecidas. No entanto, dependendo da idade, tudo que seu filho compreende é que ele não pode ir pescar, porque outra pessoa necessitava e recebeu o tempo e a atenção de seu pai. Timóteo, quando esse tipo de situação surge, converse com seu filho. Mostre que você entende os sentimentos dele e procure compensá-lo de forma razoável, intencional e em tempo oportuno. A outra ocasião e a outra tentação é a de tornar-se tão dominado pelo sentimento de culpa por ter mudado os planos que o pastor chega a permitir que seu filho o manipule, levando as ações e decisões para que, de outro modo, ele não seguirá propositalmente. Exercer a paternidade motivado por sentimentos de culpa se tornou muito comum em nossa cultura e, infelizmente, os pastores não estão imunes a isso. Mas devo confessar, é particularmente desestimulante quando um pastor lida com seus filhos dessa maneira. Os pastores têm que separar em sua agenda tempo para os seus filhos e cumpri-lo rigorosamente. Quando os planos que afetam nossos filhos tiverem de ser mudados por causa de emergências do pastorado, seja cuidadoso em compensá-los por isso. O pastor como um pastor. A quarta coisa a qual Deus me chamou foi para ser um pastor. Essa é minha chamada vocacional e ocupa a maior parte do meu tempo. Constantemente eu me admiro do fato de que Deus me deu o privilégio de servi-lo dessa maneira. O ministério pastoral é a chamada vocacional mais sublime do mundo. Minhas responsabilidades pastorais têm precedência sobre quaisquer atividades que envolvam recreação ou não fazem parte do ministério. Tudo que está envolvido no pastorear o rebanho de Deus, e a Bíblia descreve de maneira bastante compreensiva, constitui o meu dever. Neste ministério, a minha tarefa mais importante é trabalhar fielmente na pregação da palavra e na oração. Todavia, essas 2 atividades não podem ser realizadas simplesmente
em um nível de profissionalismo. Pelo contrário, elas devem ser praticadas em meio à minha busca por santidade. Existe uma solidão inevitável que acompanha o pastorado. A maior parte do trabalho no ministério pastoral pode ser feita somente quando o homem está sozinho com seu Deus. Sem esse período de intimidade com Deus, o tempo gasto com as pessoas não terá muito valor. Em nossos dias, existem milhares de recursos disponíveis aos pastores para desviá-los da árdua tarefa de estudar as Escrituras e orar. Sermões poderosos e programas garantidos são constantemente oferecidos aos pastores com intrépida fanfarrice. Um homem com um pouco de esperteza, com pouca integridade e muitos recursos financeiros pode se manter bem suprido com uma fonte inesgotável de tais recursos, mas ele nega a sua chamada por viver à custa do trabalho de outros, ao invés de fazer a obra do seu próprio ministério e gastar tempo com Deus. O pastor como um auxiliador. Além dessas 4 chamadas em minha vida, também estou envolvido em ajudar com outros esforços proveitosos. Meu trabalho no Forest Ministry, publicando livros, e meu envolvimento na Associação de Pastores de minha cidade são importantes. Você provavelmente ainda não teve tempo para se envolver com a Associação de Pastores de sua cidade. Espero que não negligencie isto. A participação na Associação de Pastores não somente lhe será benéfica, ainda que você não seja muito interessado em alguns dos programas e planos promovidos, como também vai ajudá-lo a reconhecer que Deus o capacitou de formas que podem ser uma grande bênção na vida de outros pastores. Por exemplo, Timóteo, aproveite-se do fato de Deus ter lhe dado tanto, o desejo quanto a possibilidade de comprar bons livros. Você pode ser uma grande bênção para outros pastores e suas congregações, simplesmente ao aproveitar as oportunidades de recomendar bons livros. Não imagine que todos estão familiarizados com os ótimos comentários, biografias inspiradoras e bons textos teológicos como você está. Sem ser intrometido, tente encorajar os outros a ler bons livros. Não tenha dúvida de que no tempo certo, outras oportunidades para ministérios mais abrangentes irão aparecer em sua vida. Espero que você esteja aberto a essas oportunidades e as veja como formas pelas quais pode ser útil para o trabalho mais amplo do reino. Mas em termos de prioridade, todas as coisas ficam em um nível inferior às 4 coisas que já mencionei. Procuro guardar isso em minha mente, a fim de poupar-me de muitas dores e confusões. Mantendo o equilíbrio. Como essas prioridades funcionam? Bem, aqueles que me conhecem sabem que não pratico sempre aquilo que escrevo. Embora meu desejo e intenção sejam nunca me desviar dessas prioridades, muitas vezes já tive de corrigir minhas atitudes no transcorrer dos anos. Entretanto, esse é o valor de ter as prioridades definidas com clareza. Elas nos fornecem um mapa confiável para fazermos os desvios e ajustes. Cada prioridade se fundamenta sobre a que a precedeu. Isto é, apenas quando sou fiel às prioridades principais, posso trabalhar honestamente as seguintes, que têm importância secundária. Quero ser fiel em meu trabalho no Founder Ministries, mas eu não poderei ser se realizar aquele ministério à custa das minhas responsabilidades pastorais na Igreja Batista da Graça. Se o meu envolvimento com o Founder Ministries ou qualquer outro ministério mais abrangente estiver me impedindo de ser um fiel pastor na igreja que eu sirvo, então precisarei me desvencilhar desses trabalhos. Não é necessário que eu esteja envolvido em outros ministérios para que cumpra minhas responsabilidades pastorais de forma fiel. Mas não posso ser um pastor fiel se negligencio minhas maiores prioridades, de cuidar da minha esposa, meus filhos. Na verdade, de acordo com 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5, um homem está desqualificado para o ministério se tais negligências caracterizarem sua vida. Ele precisa ser um homem que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Além disso, não posso ser um pai fiel se falhar com minha esposa no meu papel de marido.
Pelo contrário, uma das melhores coisas que posso fazer pelos meus filhos é amar da melhor forma possível a mãe deles. Não importa o quão bem um homem pense que está se saindo como pai, se ele não demonstrar amor de Cristo pela sua esposa, estará na verdade fazendo um grave desserviço aos seus filhos. Parece-me que se o inimigo não consegue influenciar os pais a negligenciarem seus filhos, ele tenta-os a tornarem-se superprotetores. Meus filhos precisam aprender o mais cedo possível que sua mãe ocupa um lugar mais importante nas minhas afeições do que eles. E fazer isso não é desprezá-los, pelo contrário, se torna a base para assegurar que eles saibam o lugar que Deus lhe determinou que ocupassem no lar. Como eu não posso ser um verdadeiro ajudador em ministérios fora da minha igreja local, se eu não for um pastor fiel, eu não posso ser um pastor fiel se não for um pai responsável. Não posso ser um pai responsável se não amar sinceramente a minha esposa. Então também não poderei ser um marido fiel se negligenciar meu relacionamento com Cristo. Como já disse antes, todo o resto provém desta raiz principal. Todas essas prioridades se relacionam umas com as outras, como se fossem diferentes níveis de uma pirâmide. Cada uma pode ser cumprida em sua perspectiva e importância, contanto que eu as mantenha em seus devidos lugares. Mas quando uma prioridade inferior toma o lugar de uma da mais importante, estou me predispondo a uma vida instável. É espiritualmente desastroso colocar a minha esposa acima do Senhor, ou os meus filhos acima de minha esposa, nos meus deveres pastorais acima de qualquer dos outros três. Não é menosprezível para a igreja que em suas prioridades o lugar dela venha depois de sua dedicação a Cristo e à família. Pelo contrário, a igreja perceberá mais do que ela necessita de você quando ministra motivado por um compromisso consciente com suas prioridades. Como já mencionei, nem sempre consigo manter essas prioridades em seu devido lugar, mas isso se tornou um claro objetivo em minha vida. Recordando frequentemente essas prioridades, serei mais capaz de estabelecer e manter um equilíbrio em minhas obrigações. Talvez a atitude de disciplina que facilita esse equilíbrio é aprender a dizer não. Spurgeon declarou que para um pastor aprender a dizer não é muito mais importante do que aprender o latim. Ele tinha razão. Não importa quantas coisas o pastor tente fazer, sempre haverá mais a ser feito. Algumas coisas boas que tentam exigir a atenção do pastor não devem ser feitas, de modo que ele possa fazer aquilo que é melhor e mais excelente. Quando o pastor tem que fazer essas escolhas difíceis, deve fazê-lo baseado nas prioridades do seu chamado. Então, ele pode descansar seu coração, sabendo que agiu com fé, fundamentado nas exigências que Deus tem feito para a sua vida. Timóteo, eu oro para que Deus o ajude a permanecer firme em suas prioridades, enquanto você ainda é jovem no ministério. Mando minhas calorosas saudações para Mary e seu filhinho. Siga em frente com o seu bom trabalho. Em Cristo, Tom.